Prosseguindo nossos estudos neste projeto Português Digital, no qual são ministradas videoaulas passo a passo, procurando sempre colocar 100% do conteúdo para que atenda todas as expectativas. Hoje, vamos dar continuidade ao nosso assunto das colocações de alguns termos na nossa linguagem culta, portanto, a nossa parte 6. Hoje, iniciaremos o estudo da colocação do mas e mais. Mas, M-A-S, é conjunção coordenativa adversativa. Equivale a todavia, contudo, entretanto. E o que é uma conjunção? Antes, vamos primeiramente saber o que é uma conjunção para que possamos usar corretamente o mas. Conjunção é a palavra invariável que liga, observe aqui em destaque, que liga duas orações, frases, grupo de palavras, dando relações de sentido entre as unidades ligadas. Exemplo: o voo chegou atrasado e deixou muita gente aborrecida. Então, este e é uma conjunção que está ligando estas duas orações, dando relação de sentido entre as mesmas. O voo chegou atrasado e deixou muita gente aborrecida. Observe esta relação de sentido entre essas duas frases. A oração 1, o voo chegou atrasado, que eu chamei de oração 1, o conectivo e, que é uma conjunção, e a oração 2, deixou muita gente aborrecida. E a conjunção coordenativa adversativa. Já vimos aqui o que é uma conjunção seguida deste exemplo aqui. Então, vamos ver agora o que é uma conjunção coordenativa adversativa, já que o mas é uma conjunção coordenativa adversativa e que equivale a todavia, contudo, entretanto. Então, o que é uma conjunção coordenativa adversativa? A conjunção coordenativa adversativa indica uma relação de contraste, de oposição entre as orações que a ligam. Vejamos um exemplo para melhor assimilarmos. Os invejosos morrerão, mas a inveja não morrerá nunca. Então, vocês estão observando aqui a colocação do mas, M-A-S. Ela aqui é uma conjunção coordenativa adversativa. Os invejosos morrerão, mas a inveja não morrerá nunca. Então, aqui morre e aqui não morrerá nunca. Indicam a relação de contraste, de oposição entre essas duas orações. Então, o mas, ele é uma conjunção coordenativa adversativa. Equivale a todavia, contudo, entretanto. É o mesmo que disséssemos nesse exemplo. Os invejosos morrerão. Contudo, a inveja não morrerá nunca. Os invejosos morrerão. Entretanto, a inveja não morrerá nunca. Os invejosos morrerão. Todavia, a inveja não morrerá nunca. Lutou até o fim, mas não venceu. Novamente, a colocação correta do mas, como conjunção coordenativa adversativa, e também é como se disséssemos: lutou até o fim, todavia não venceu, contudo não venceu, entretanto não venceu. Falou alto, mas ninguém ouviu. Observe, falou alto é uma oração. Ninguém ouviu, outra.
mas conjunção, indicando aqui uma relação de contraste, de oposição entre essas duas orações. Falou alto, mas ninguém ouviu. Então o que ocorre aí é um contraste. Gosto de navio, mas prefiro avião. Observe, novamente, uma relação de contraste, de oposição entre essas duas orações. E aí se coloca mas conjunção, uma conjunção coordenativa adversativa. Lute, vença, mas não se orgulhe. Também a colocação de uma conjunção coordenativa adversativa, mas. Ele falou bem, mas não como esperava. Também o mas, aqui funcionando como conjunção coordenativa adversativa, ligando essas duas orações, mas e não MAIS. Em caso de dúvida, aqui vai uma dica. Se você está em dúvida quanto ao uso do mais, então substitua-o por porém, contudo, todavia, entretanto. E a própria definição diz que equivale a todavia, equivale a contudo, equivale a entretanto e equivale também a porém. Veja este exemplo. Lutou até o fim, porém não venceu. É como se disséssemos, aqui neste exemplo, lutou até o fim, mas não venceu. E aí substituímos o mas por porém. Gosto de navio, porém prefiro avião. Então, o porém substituiu o mas, que neste caso é também uma conjunção coordenativa adversativa. E o mas mais com i? Vimos anteriormente o estudo do mas e agora mais. Mais é pronome ou advérbio de intensidade. E já estudamos em exemplos anteriores o que vem a ser um advérbio de intensidade. É o contrário de menos. Está relacionado com quantidade, aumento, grandeza, superioridade ou comparação. Aí está o exemplo. Você quer seu café com mais açúcar? Que também está indicando aí uma intensidade, uma superioridade. Você quer seu café com mais açúcar? Ou também com menos açúcar? Você pode substituir por menos. Você quer seu café com menos açúcar? Então, neste caso, se coloca o mais com i, mais. Aquele homem está cada vez mais rico, está cada vez menos rico. E aqui a colocação correta é o mais. E pelo que se vê, está indicando intensidade, está mais rico ou menos rico. Todos querem mais saúde, também o indicativo de intensidade e, portanto, o uso do mais com i. É mais difícil subir a rampa, também com indicativo de intensidade. Eu tenho mais idade do que você, mesmo raciocínio, mesma colocação. Ele comprou mais uma casa, mais indicando quantidade. É muito mais divertido brincar no parque. Também a mesma colocação. Ele, este, ele esteja, aqui está um erro, onde foi na hora que editamos este slide, né? Ele estava muito mais animado no dia de ontem, mas com i e diante do que foi explicado, vocês já estão entendendo o porquê desta colocação. Cada dia ele está mais envolvido com a campanha política, ele está mais compenetrado, é uma intensidade. E agora vamos fazer o uso correto do ao invés de e em vez de. Ao invés de e em vez de, vamos começar
pela ordem com ao invés de. É o mesmo que ao contrário de, significa lado oposto, indica oposição a algo ou alguma coisa. Geralmente, vem acompanhada da preposição de. Vejamos, ao invés do que previu o profeta, o mundo não acabou. Então, aí está. Ao contrário do que previu o profeta, então o mundo não se acabou. A colocação correta é ao invés e não em vez. Ao invés de lutar por uma vaga, preferiu se acomodar. Então, veio acompanhado da preposição de, ao invés de, e aí nos indica o quê? Um lado oposto que não lutou por esta vaga, preferiu se acomodar. Seria melhor se Pedro, ao invés de gritar, ficasse calmo. Aí está, o contrário de gritar, ficar calmo ou ficar calado. Ao invés de economizar, ele gastou todo o salário. Aí está uma ideia de oposição. Ao invés de economizar, gastou-se todo o salário. Portanto, a colocação correta, ao invés de. E em vez de? Em vez de é o mesmo que no lugar de. Aí estão os nossos exemplos. Fale em vez de gritar. É como eu dissesse, fale no lugar de gritar. Então, a colocação correta é em vez de e não ao invés de. Não diga, fale ao invés de gritar. O correto é, fale em vez de gritar. Em vez de matemática, estude português agora. Mesmo raciocínio. No lugar de matemática, estude português agora. Por que você não usa uma roupa nova em vez dessa antiga? Por que você não usa uma roupa nova em vez dessa antiga? Dessa é o de mais essa. Então, em vez de. E aqui vamos fazer um exercício. Quanto ao uso do ao invés de e em vez de nas frases. Ao invés do que você afirmou, o Flamengo perdeu. Em vez de ficar aí falando, fique trabalhando. Ao invés de refrigerante, ele só bebe suco. João, ao invés de estudar física, preferiu química. Em vez de salgados, Roberta gosta mesmo é de doce. Estão corretas. Alternativa A primeira, a segunda e a quarta. Alternativa B, a segunda e a quinta. Alternativa C, a primeira, a terceira e a quinta. E a alternativa D, a terceira e a quarta, bem como a alternativa E, a primeira, a segunda e a quinta. Ao contrário do que você afirmou, o Flamengo perdeu. Está aqui. Colocamos ao contrário e não ficou nada de anormal. Está correto? No lugar de ficar falando, fique trabalhando. Está correta a colocação. Em vez de ficar aí falando, fique trabalhando. Correto? Ao contrário de refrigerante, ele só bebe suco. Ao invés de refrigerante, ele só bebe suco. Está errado porque aqui o correto seria, em vez de refrigerante, ele só bebe suco. É se colocássemos no lugar de refrigerante, ele só bebe suco. João, ao contrário de estudar física, preferiu química. O correto seria João, em vez de ficar estudando, no lugar de estudar física, preferiu química e, portanto, está errado. E a nossa quinta análise, no lugar de salgados, Roberta gosta mesmo é de doce. Em vez de salgados,
Roberta gosta mesmo é de doce. Então, substituímos o em vez de por no lugar de e, portanto, a nossa frase está correta. E assim, terminamos a nossa parte 6. Para prosseguir estudando essas colocações, clique aqui e assista a nossa parte 7.